É. Essa aqui ainda nem fizeram 30 minutos, né? São tipo, vocês usam pra... Depois vamos colocar assim. Ok, pessoal, olha aqui a habilidade. Mas como é que fazem, tipo? Pegam uma parte e vão enrolando. Essa é mesmo linha de cozer, não? Sim. Como é que se chama essa trança? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Laurindo Sitaki, esse é o canal Africalândia aqui, onde você descobre o mundo à distância de um clique. Então pessoal, estamos aqui, né, para uma nova comunidade, na verdade. Da última vez nós estávamos aqui e vos falamos claramente sobre o projeto que nós temos sobre o poço, né? Sobre o poço aqui. E hoje viemos aqui com a equipe que na verdade vão fazer a perfuração do poço. No entanto, para quem não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho para não perder as próximas notificações, porque fazendo isso você estará nos ajudando bastante. Lembrando que o teu apoio, né, o teu like, a tua visualização, a tua inscrição, o teu comentário é de bastante ajuda para nós. Então, é isso. Nós estamos aqui praticamente no terreno, né? O terreno está assim porque eles aqui praticaram lá a agricultura. Pessoal, então estamos aqui com o nosso engenheiro, né? Que eles já são especialistas mesmo em escavação, essa questão de poço. E então, mestre, esse é o terreno, esse é o local onde vamos fazer a escavação. Sim. Para colocar o poço. Okay. Então a nossa ideia é qual? Vamos procurar, né? Se esse espaço não der lugar, não der jeito, vamos procurar um outro espaço para fazer. Mas a princípio, o que é que vamos fazer? Depois de cavar o poço, vamos colocar um pavimento onde vamos começar a colocar as banheiras, não sei o quê. E depois uma parede. Yeah. Para explicar o ano que o poço foi inaugurado, essas questões todas. Sim. Assim, do jeito que vês, quais seriam as dificuldades que teremos aqui para a escavação? Não, mas aqui não terá dificuldade. Não terá muita dificuldade? Não, não terá. Ok. Não terá. Sabe, muita área não tem pedra. Ah, não tem pedra? Não tem. Ok. Yeah. Só mais profundidade. É mais profundidade. Uhum. Então, neste caso, assim, para encontrar água, mais ou menos quantos? Aqui, provavelmente é 1,30. Uns 30 ou 50 metros, né? Não, mas 30 mesmo. Ok. Yeah. E vamos ter que colocar manilhas. Uhum. Se for 30 também são mesmo 30 manilhas. 30 manilhas. Yeah. Ok. Só a nossa dor de cabeça vai ser em manilha. Manilha está cara. Não, é mesmo. Cada manilha 10 mil, 12 mil. Vamos gastar aproximadamente uns 3 mil reais. Yeah, mesmo. Só para a manilha. Só para a manilha ainda. Depois vem a questão da vossa mão de obra. Yeah. Da construção. Da construção blocos, também, dos blocos já. Yeah. Cimento. Ok. Yeah. Ok. Então é isso. Amigos, vamos colocar aqui mesmo o poço, né? Recentemente nós recebemos muita queixa, por exemplo, de pessoas a reclamarem febre tifoide, para além das dificuldades que eles têm aqui da alimentação. Ok. Também vimos uma situação de, como é que chama? Essa questão de cólera, porque onde eles buscam água é onde os animais também bebem. Okay. Então isso começou a danificar a saúde deles. Aqui tem aproximadamente mais de 200 habitantes, mas não tem assim um poço público para eles poderem beber água. Eles vão buscar no rio, lá embaixo. Imagina a banheira na cabeça, é muito difícil para eles. Só que estamos a pensar em colocar um poço mesmo próximo. Como é um pouco na subida, queremos que vamos ter que descer mais. Vamos ter que descer mais para encontrar água. Mas não importa o sacrifício, vamos ter que colocar aqui o poço. Tá bom. Yeah. Então amanhã vamos começar. Sim, vamos. Vamos começar com a escavação, essas coisas todas. Vamos. Tá bom. É isso. Então pessoal, vamos ver, né? Esse é metade do feijão que você escolheu ainda. O outro está em processo de, como vocês veem aqui, está ainda em um processo de escolher, da separação. A avó está falando que o feijão está muito lindo. Esse tipo de feijão é muito bom. Ok. Ótimo. Então esse pessoal, está aqui o feijão, né? Essa é a metade que escolheu. Aqui nessa bacia, outros estão aí do outro lado, ainda tem aqui o feijão preto. Como vocês veem.
Esse aqui sim. Então esse aqui, vocês veem, tem muito feijão aqui. Deu para colher. Agora, aqui, esse é o que ainda não separaram, né? Tem outro ainda aí fora também. Esse aqui ainda não se separou. Mas agora esse aqui já está aí bem guardadinho. E já conseguimos aqui, na verdade, fazer com ele alguma coisinha. Você vai ter que se guardar também. Então é isso. Feijão. Feijão. Yeah. Então, pessoal, chegamos a volta aqui a nos dar uma saroca. Tá pandula. Tá pandula, vovô. Chipepa. Chipepa é tipo, tá muito bom. Assim quer dizer, tá muito bom. O dia seguinte estamos aqui, na verdade. Ontem já vos mostramos o que é que a gente faria. Trouxemos aí a equipe que podia fazer a perfuração do poço. Então, aqui nessa aldeia onde nós estamos, tem aqui já um poço, na verdade, né? O poço estava aqui, mesmo aqui. Por acaso tem um buraco aqui. Tem um buraco enorme. Eles tinham cavado. Esse era o poço que abastecia a comunidade toda. Sim. Ah, ok. Então ele disse que esse era o poço que abastecia a comunidade toda, só que porém fizeram escavação, não colocaram manilhas, porque as manilhas aqui são mesmo muito caras. Então, aquilo começou a desabar embaixo, tanto que eles ficaram sem água até aqui. Então, a aldeia toda são mais de 200 pessoas aqui vivendo nessa aldeia onde nós estamos, mas não tem poço nenhum, né? Eles buscam água no rio, lá longe, onde os animais bebem água também, e isso tem danificado a saúde deles. Por essa razão que nós viemos aqui, estamos abrindo um poço aqui para beneficiar a comunidade toda. E, né, esse aqui é o nosso amigo Bié, é praticamente um amigo aqui, que vive aqui também na comunidade, são as pessoas que nos têm recebido aqui. Então, é basicamente isso. Nós vamos mais aí em cima para ver o local, né? Para ver o local que está a ser cavado o poço, o local que está a ser preparado para a escavação do poço. Ok, então pessoal, é isso, né? Estamos aqui, conforme eu disse aquela hora. Começamos com um processo, na verdade, de abertura ou de perfuração do poço comunitário aqui. Eles aqui padeciam bastante, tinham muitas dificuldades concernente à água, porque os sítios onde eles tiravam água é no rio, e é onde bebiam água os bois, os animais todos, né? Porcos, bois e cabritos. Então era o mesmo sítio onde eles tiram água para beber. Só que isso começou a danificar a saúde deles, porque essa aldeia aqui tem aproximadamente 200 pessoas. Isso tem dificultado bastante. Então, é a razão pela qual nós, né, dentro daquilo que são as nossas possibilidades, decidimos dar início da perfuração do poço. E pessoal, muita gente tem comentado dizendo: Laurindo, eu vejo tanto que... Tá pandula mamãe? Yeah. Eu vejo, por exemplo, que Laurindo, você já se tornou rico, não sei o quê, e podias fazer muito mais pelo teu povo. Olha, pessoal, seria bom, né, se eu, na verdade, fosse rico, porque se eu fosse rico eu podia fazer muito mais coisa por essa comunidade, pelo próximo, pelo amor que eu tenho por eles, né? Mas o que eu faço é o meu máximo, é o que está dentro das minhas possibilidades. Então, nós demos início, por exemplo, daqui da escavação do poço. Vamos ter que pagar os pedreiros, vamos ter que pagar a hospedagem deles aqui, porque eles vão ter que estar aqui esse tempo todo, a alimentação deles. Depois vamos ter que comprar manilha. Cada manilha aqui está 12 mil kwanzas, significa para 30 manilhas, porque vai ter que ter aproximadamente 30 metros de profundidade. Estamos a falar já de 300 mil kwanzas. Sinceramente, esse é um dinheiro que eu também não tenho, né? Não tenho. Então, muitas das vezes, metade desse valor, ou seja, o pouco que eu faço aqui para a comunidade, eu tiro mesmo do meu AdSense. Tiro um pouquinho do meu AdSense para poder fazer alguma coisa. Tipo, você ter a oportunidade de poder fazer algo melhor para o próximo. Então, por essa razão é que, às vezes, faço aquilo que tiver no meu alcance. Outro sim também, alguns amigos foram falar assim: Laurindo, você tem recebido muitas doações, não sei o que, essas coisas todas, você podia fazer muito mais. Pessoal, sinceramente, eu não vou negar que eu não tenho recebido doações, mas muitas doações, pessoal. Se eu recebesse muitas doações, eu faria muito mais por essa comunidade.
tão sofrida. Eu faria muito mais mesmo, sério, eu podia fazer muito mais. Então, do outro lado também nós, o pessoal, tipo os amigos que vêm, fazem uma outra doação, né? São pessoas que de maneira voluntária eles vão nos chamam no Zap e ajudam dentro daquilo que é o nosso projeto. Mas pessoal, deixa ser sincero, também do outro lado nós não temos incomodado muito o pessoal que tem feito uma e outra doação, porque são pessoas que têm família, têm casa por sustentar, então nós não queremos enfadá-los com problemas alheios que são nossos, ou seja, com nossos problemas, como se eles não tivessem família para sustentar. Por isso é que uma vez a outra nós viemos aqui, fazemos aquilo que tiver no nosso alcance. O meu desejo é poder colocar o máximo que eu puder aqui, mas eu sei que sozinho, pessoal, não consigo fazer isso, sozinho eu não consigo. Simplesmente eu tenho vontade de poder fazer e dentro daquilo que o YouTube me paga no AdSense eu faço o que eu faço. Então é basicamente isso, é só para os amigos entenderem que o desejo está lá, a vontade está lá de poder fazer algo em prol mesmo da comunidade. Mas só não fazemos assim de maneira massa porque não temos condições também de poder fazê-lo. Mas eu quero de maneira especial, de maneira geral, agradecer a todos os amigos que têm compartilhado, assistindo os vídeos, comentando. Isso é de bastante ajuda para nós e todos os amigos que têm feito doações. Isso é de bastante ajuda para nós. Então, amigos, é só para nós termos essa noção e entendemos claramente que nós estamos a fazer aquilo que está no nosso alcance. A gente faz aquilo que tiver no nosso alcance. E por outra, né, também, pessoal, vamos parar com essa falar, levantar todo mundo e falar, não, o Laurindo está rico. Nossa, mano, se eu tivesse rico eu podia colocar hospital, podia colocar escolas aqui, essas coisas. E do outro lado também vejo, por exemplo, os amigos do outro lado a me cobrarem, né, Laurindo, constrói já escola, constrói hospital. Pessoal, eu posso ter vontade, mas sozinho eu não consigo fazer isso, sinceramente. Vocês sabem que quando trata-se de escola, de hospital, é um orçamento muito grande que eu sozinho não consigo fazê-lo. Eu sozinho não consigo fazê-lo. Então, é só para os amigos entenderem claramente que nós estamos a trabalhar em prol da comunidade, mas fazemos aquilo que tiver no nosso alcance. Assistimos às comunidades de acordo com aquilo que for a nossa possibilidade. Então, amigos, tenham paciência, vamos cooperar para um bem maior, né? Você que se identifica com essa obra que nós estamos aqui a realizar, você que sente no coração em querer fazer uma e outra coisa aqui em prol da comunidade, você que tem possibilidade de vir pessoalmente aqui, venha, nós vamos receber você dentro das nossas poucas possibilidades e vamos fazer algo em prol do próximo. Outro sim também é para falar, amigos, às vezes vejo tipo muitos amigos comentando, não, Laurindo, faz aquilo. Sinceramente eu posso até fazer, mas você sabe que para fazer coisas disso eu preciso de financiamento, preciso de dinheiro, preciso dessas coisas todas e que sozinho eu não consigo. Então, seria muito bom, eu tenho recebido muitas sugestões dos amigos, essas coisas que na verdade tem sido legal, né? Mas também seria tipo, que tal se ao invés de nós falar Laurindo faz, a gente fala, não, Laurindo vamos fazer, né? Porque isso é um discurso, praticamente é uma atitude de unidade, para mostrar que claramente estamos a fazer isso em prol de uma comunidade. Isso, então, ao invés de falar Laurindo faz, Laurindo vamos fazer isso, aquilo. Me desculpem, né? Na verdade o meu desejo não é ser arrogante, se eu tiver assim eu peço desculpa, só estou mesmo a exteriorizar, né, o que eu na verdade tenho passado. Lembrando, pessoal, que outros amigos foram comentando, dizendo, foram falando muitas coisas na verdade, que umas nos deixou triste, outras nos deixou alegre, mas é mesmo assim, né? Essa carreira, esse tempo todo de YouTube que estamos aqui, já entendemos como é que isso na verdade tem funcionado. Então temos muitos projetos que eu não posso falar agora, para dar, por exemplo, os amigos foram cobrar, Laurindo, como é que ficou a questão da construção da escola? Amigos, para dar início de uma construção da escola, nós gastaríamos muito dinheiro, e são esse valor que no momento eu sinceramente não tenho. Da vez passada eu fiz uma campanha, né, para fazer a aquisição do microscópio e por acaso recebemos aproximadamente uns 500 reais, né? 500 reais, aproximadamente uns 500 reais do poço. Depois vou fazer um vídeo de recebidos para mostrar quanto nós recebemos no microscópio. Porém também tem uma amiga que ela me puxou no Zap e disse assim, Laurindo, eu vou pagar o microscópio para vocês, para fazer essa campanha em massa. E sabem, pessoal, aquilo foi uma alegria enorme para mim, vocês não têm noção, foi uma alegria enorme para mim, porque imagina você vai para uma comunidade, o que mais você recebe é notícia, por exemplo, de doenças, notícia de morte, essas coisas todas, e de repente alguém vem, em função, tipo, em todos esse desespero, alguém fala assim, Laurindo, eu vou doar um microscópio para vocês. Isso foi de bastante alegria para mim. Então, pessoal, ela está fora e esse microscópio para chegar
necessariamente vamos ter que precisar de pagar o transporte, e o transporte também é outro 500. Então, eu estou aqui a pensar seriamente, conversar seriamente com essa nossa amiga, então logo ela fazer a compra do microscópio, posteriormente a gente vai ver o método vamos ver o método, por exemplo, para podermos mandar esse microscópio para cá e começamos com essa campanha. Mesmo essa campanha também é uma campanha em massa, uma campanha grande, vai se fazer, e as pessoas que estarão aí se voluntariando também vão precisar, na verdade, de alimentação, essas coisas todas. Então, pessoal, é só para vocês verem que é muita coisa, que sozinho eu não consigo, sério mesmo, sozinho eu não consigo. Então, eu faço aquilo que tiver dentro das minhas possibilidades. Então, por enquanto é isso. Hoje estamos aqui, conforme vocês veem, estamos aqui no processo, né, da escavação mesmo do poço. Estão aqui os amigos, estamos a cavar, e é isso, né? É isso, essa terra está mais amena e nós estamos alegres porque aqui vamos ter que colocar manilhas. Vamos colocar manilhas para dar uma água saudável aqui ao pessoal. E pessoal, foi na verdade muito bom para mim, porque enquanto nós começamos com o processo de escavação, muita gente foi falando, não, nós agradecemos. A população, né, em si, ficaram bastante alegres e foram falando, né, constantemente, tipo, Laurindo, obrigado, não sei que, essas coisinhas todas. Mas na verdade não é só eu quem está a fazer, são os amigos do outro lado que estão a fazer. Porque se simplesmente o Africaland existisse e não tivesse seguidores, as coisas que nós estamos a fazer não seria possível. Então é só para dizer que todas as vezes que você assiste os vídeos e tal, a gente está a fazer. Nós não queríamos só simplesmente monopolizar e a aldeia da vovó, sabendo que também tem outras aldeias que padecem. Então a gente está a fazer isso dentro das nossas possibilidades. E estamos aqui a fazer mesmo isso dentro daquilo que é as nossas possibilidades. Então é isso, amigos, estamos aqui esperando, acompanhando o trabalho aqui que os amigos estão a fazer para a escavação do poço, e nós vamos vos atualizar sobretudo até o dia da inauguração. Então é isso, estamos juntos. Ok, pessoal, então é isso, o trabalho aqui não para. Essa aqui ainda nem fizeram 30 minutos, né? Então, vamos, na verdade, deixar aqui os mestres fazerem a escavação aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui essa aldeia aqui, o bairro, para vocês verem como é que é mais ou menos. Então, na sua maioria as casas são feitas assim, de adobes, nem chamamos adobe ou areia. É o que mais predomina, e eles vivem assim em volta de uma capins, né, lavras ou machamba deles. Então, quando vocês vêm aqui, isso aqui são as casas, né? Na verdade são as casas. Todas as casas são semelhantes, usam um único material para a produção ou construção de suas casotas. Tem uma floresta enorme. Então, basicamente. Então é isso, pessoal, estamos aqui a fazer uma tour no bairro. Tem aqui, né, vocês veem essas casinhas. Então está aqui tudo a caminhar. As casas. Na verdade, pessoal, aqui é um bairro, né? As casas aqui são muito pequenas, ou seja, é um bairro pequeno, na verdade, só tem 200 habitantes. Por exemplo, aqui um WC, né, bem baixinho também. Esse é um WC de alguém. E pessoal, às vezes ficam a pensar, por exemplo, um WC como esse, se nem sequer eu aqui consigo ficar em pé estando lá dentro. Bem difícil. Ok. Realmente aqui é um sítio onde eles usam para cozinhar. Você sabe, mamãe? É pungo yang é cupi. A mulher pungo. Então, eu perguntei, né, pessoal, onde é que está a minha maçaroca, não sei o que eles disseram, não tem maçaroca. E as manas estão a se trançar? Sim. Tá bom. Essa seca é virada aqui, tá a meter? Essa trança é virada, não? Essa é folha. Ah, esse é um tipo que vocês usam para... Depois vamos colocar assim. Ok, pessoal, olha aqui a habilidade. Mas como é que fazem, tipo? Pega uma parte e vão enrolando. Essa é mesmo linha de cozer, não? Sim. Como é que se chama essa trança? É folha. Folha? Sim. Mas é folha por quê? Porque fica de pé? Ok. Ainda exemplifica para ver como é que é.
Como é que faz? Mas essa aqui o cabelo não parte. Não pode. Deixa crescer o cabelo. Pelo contrário, faz crescer, né? Então esse é o método que geralmente vocês usam para fazer crescer o cabelo. É. Tirar uma parte, vão... Ok. Só olha só como é que tá. Muito lindo. Você também vai começar a tanchar? Não sei. Também vai começar a tanchar. Mas essa aqui então você não tranças mais, só pegas a linha e vai girando. Ah, pessoal, olha como é que ela está aqui a fazer. Ok. Ah, desse jeito. Vai enrolando, enrolando até ficar assim. Sim. Ah, entendi. E é isso, pessoal. Então, obrigado, né, a todos vocês por terem permanecido até o final do vídeo. Lembrando que temos compromisso para o próximo vídeo. Esse vídeo vai ficar por aqui mesmo. Então, começamos agora com o desafio do poço. É isso. Quando nos dá aquela garra assistindo o vídeo, compartilhando, isso vai ser de bastante utilidade para nós. E estamos juntos.